Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo eu te contar que o técnico Mano Menezes deu uma entrevista extremamente interessante pro Jeremias Werneck no SBT Esportes e também no canal do Jeremias, que faz live acho que quase toda manhã, saem cortes aqui no YouTube e que tem um conteúdo bem legal sobre diversos assuntos de Grêmio e de Internacional. Eu ouvi atentamente essa entrevista, são 20 minutos de conversa e fiz um resumo aqui das principais informações. Mas dá uma moral pro Jeremias, vai lá, acompanha ele, porque de fato o papo tá bem bacana que a gente vai falar. Mas antes, deixa eu colocar aqui, ó, tela do computador, no site da KTO, Grêmio São Paulo. Velho, só Grêmio tá pagando 2,85. Grêmio em casa contra o São Paulo é confronto de alguma maneira direto por quem quer brigar na parte mais de cima da tabela, né? Só que só isso ainda é pouco. Eu vou colocar aqui, ó, Grêmio vence com ambos os times marcam. Ainda tem 10% de ganho aumentado de 10%, ou seja, a odd é 6, tá? Mas a KTO tá dando 10% a mais, ou seja, passa a ser 6,50. Se eu colocar 5, vem 32,50 de retorno. Naquele tradicional esqueminha, bota 5 pilinha para se consagrar. É só para brincar, para se divertir, para entretenimento. Se tu tem juízo na cabeça, maior de 18 anos e sabe que apostas são assim, na descrição no primeiro comentário tem o site da KTO para ti também. Bom, vamos lá. Algumas ideias do Mano passadas dessa entrevista por Jeremias. Ele disse que ainda não conseguiram colocar o time que veio, os reforços que vieram, muitas vezes. Quando conseguiu, Grenal, Atlético Mineiro, Flamengo, deu coisa boa, a equipe respondeu bem. Eles precisam conseguir, a partir de agora, repetir mais jogos com essa qualidade quando colocarem esses jogadores em campo. Mas nem todo mundo vai poder jogar, já tem o William lesionado, enfim, vários outros jogadores. O Mano acha que as próximas rodadas vão dizer o que o Grêmio vai disputar. O Jeremias até mostrou as análises, os números da Universidade Federal de Matemática lá de Belo Horizonte, mostrando que o Grêmio tem chance de cair, bem pequeno, coisa de 7%. A maior chance é na Sul-Americana, mas tem chance de pré-Libertadores também, embora também não seja muito grande. E o Mano disse, olha, as próximas rodadas é que vão nos mostrar aonde que o Grêmio vai estar, porque o primeiro bloco, os times que vão brigar pelo título se distanciaram, tá todo mundo mais lá, mas no meio ali, naquele meião de tabela, tá todo mundo muito próximo. O Grêmio tá numa lista ali com 3 times com a mesma pontuação, tá todo mundo muito parecido. E ele chegou a dizer, olha, futebol é um tanto quanto caprichoso. No jogo contra o Santos, em Santos, nos últimos minutos, antes de tomar aquele fatídico gol, o Grêmio tomou uma pressão danada na Vila. Ele lembrou, olha, o Grêmio era a 5ª melhor campanha no retorno. O Grêmio tinha uma campanha muito boa no retorno. Campanha muito boa até então. Só que aí, toma aquele gol, empata com o Santos, depois acontece o que aconteceu na última rodada antes da parada, e aí já fica, né, tudo aquela história de, no jogo contra o Mirassol, toda a questão da arbitragem. Ele falou, olha, tudo no futebol é meio muito pra lá ou muito pra cá. Na mesma rodada, ou tu tá indo muito numa campanha muito boa, ou tu já vira uma campanha, né, que não é que seja ruim, mas que o Grêmio já tá aí um pouco mais pra trás. O Mano lembrou que eles tiveram muito azar nesta temporada, e esse fato, azar mesmo, citado por ele, ele falou, cara, são lesões meio absurdas tratadas por ele. 2 lesões que ele falou assim, de ombro. 2 jogadores tiveram lesão de ombro no Grêmio. Teve lesão de ligamento. Teve que o Vidiaçante. Teve lesão no tendão de Aquiles, que já não é mais algo que é tão frequente assim. Teve traumas, ele disse, cara, 2 fraturas. Teve trombose, o João Pedro teve trombose numa veia, sabe, na região. Teve muita coisa que normalmente não é normal. Achei legal o Mano até dizendo, olha, todas essas lesões não foram assim violentas, de entradas violentas. Foram lesões que, cara, azar. Brincou, dizendo que às vezes uma oração, uma benzida poderia ter acontecido para o Grêmio sair dessa. Mas é um azar de muitas lesões que não são aquelas lesões comuns que a gente tem no futebol, de o cara lesionou e tu tem como lesionou muscular, poxa, podia ter preservado, podia ter melhorado o músculo do cara, podia o jogador ter se cuidado. Não, é um trauma, é uma pancada, é um azar, é uma fratura, é coisa muito mais azar do que qualquer outra coisa. Aqui vem um ponto que eu já tinha passado pelo canal, mas agora eu escutei com mais atenção. O Mano dizendo que eles sabem que eles fizeram poucos gols nessa temporada e que, na verdade, o Grêmio vem de 2 temporadas com poucos gols. E que isso acaba sendo um reflexo da saída do Suárez. Ele remete lá para o Suárez. Ele falou, de um modo geral, tudo starta lá, ou começa lá. O Grêmio tinha um goleador que solucionou muitos problemas dos gols e aí parou de fazer gols.
Quando eles fizeram as avaliações do elenco, eles viram, cara, a gente precisa de jogadores mais qualificados para construir o jogo com qualidade, para a bola chegar lá na frente. E tem também o cara contratar, tanto contratar o Carlos Vinícius, para fazer o gol. Mas ele falou, cara, o Grêmio precisava melhorar a construção de jogadas. Ele disse, olha, como treinador, o Grêmio precisava melhorar essa construção final. Era um jogo muito corrido, era um jogo muito de transição, contra-ataque, um jogo muito pelas laterais, de velocidade pelas laterais. Não, precisa passar por todos os setores, precisa construir essa bola, precisa chegar mais qualidade. Tem que ter o jogador que faça o gol, mas tem que ter o jogador de mais qualidade. E aí ele falou, o problema é, perderam o William, que era o cara que estava sendo fundamental para a bola começar lá atrás, passar pelo Arthur, vem pro William, aí chega no ataque com mais qualidade. Perderam. Ele tá tentando resolver essa questão sem o William a partir de agora. Kiki Oliveira. Também é um assunto. Tem uma resposta extremamente relevante, porque o Mano se manifestou sobre o Kiki. Ele falou, olha, eu não vou tratar os assuntos do Kiki sobre a imprensa, ou na imprensa. É tudo internamente. Ele não expõe os jogadores pelo que acontece internamente e disse, isso também vale para eles. Eu não gosto quando os jogadores expõem as coisas que acontecem aqui na imprensa, que é quase um recado, dizendo, olha, eu não vou expor o Kiki, de alguma maneira já está dando seu recado sem agredir, sem expor, colocar o jogador exposto demais, e disse, mas eu gostaria que fizessem isso também, que é como quem diz, o Kiki não fez. O Kiki foi para a entrevista no Uruguai reclamar, e aí ele falou, olha, o Kiki sabe disso, as regras são claras para todos. E o Kiki Oliveira é o 4º ou 5º jogador que mais jogou comigo desde que eu cheguei. Se ele saiu do time e se isso mudou, é porque algo aconteceu, e a prioridade sempre vai ser o bem da equipe. Que é como se o Mano dissesse, gente, primeiro, ele não devia ter falado publicamente, então eu não vou ficar aqui espanando ele publicamente, porque não é assim que funciona. Segundo, o que eu posso te dizer é, esse cara jogava comigo. Se ele não tá mais jogando, tem algum motivo. E claramente o motivo é que o próprio Kiki, na entrevista que deu lá no Uruguai, disse, eu não tava destruindo, mas aí veio o jogador de mais nome e colocaram, insinuando que perdeu o lugar pro William. Mas não era só por isso, não é que ele não estava destruindo, ele não estava jogando bem, e várias vezes até comprometendo em alguns momentos. O Mano também falou sobre outras coisas, que, olha, o futebol mudou muito com a chegada dos influencers. E tem uma crítica aberta, que ele diz, é uma categoria nova, de provavelmente pessoas que nunca estudaram, que nunca falaram sobre futebol, mas agora todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem a possibilidade de falar o que quiser no microfone, não tem mais aquela história de, antes tu tinha um jornal, uma rádio por trás que dava um pouco mais de credibilidade, tipo, controlava aquele cara, porque tu tinha que seguir uma linha de raciocínio, né, porque tinha uma emissora por trás. Agora as pessoas falam o que querem, ele diz, às vezes tem um cara que nunca estudou, que nunca jogou, que nunca fez nada pelo futebol, que tá dando uma opinião definitiva sobre o trabalho de alguém que tá há 20, 30, 40 anos no mercado de trabalho estudando com futebol. Isso faz com que os trabalhos sejam mais curtos. Ele acha que não tem como ter longevidade nos trabalhos justamente por isso, porque é tudo muito imediatista. Perdeu, ganhou, empatou, falou e tal. E ele falou, há pouco tempo o Palmeiras perdeu e ninguém mais servia. Foi da Libertadores, né? Ele disse assim, ninguém mais servia, ninguém mais era bom e tal para alguns. Agora os caras são líderes do Campeonato Brasileiro. E o Mano disse que ainda não sabe o que vai fazer em 2026. É um ponto importante, ele não renovou o contrato, se levar o Grêmio para a Libertadores, ele renova o contrato, mas ainda não tem a vaga, e diz que o que ele move é o amor pelo futebol, porque ele disse, não tem sentido, tu tá todos os dias num lugar onde te cobra um preço muito alto. Ele falou assim, tudo que ele recebeu do futebol, inclusive questões financeiras, de bens materiais, o futebol cobrou em saúde, cobrou em pressão, cobrou em questões mentais e tudo mais. Ele disse, cara, tem que gostar muito disso, o futebol cobra um preço muito caro, inclusive de saúde, por conta de toda essa pressão que existe, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.